Olá, eu sou o professor André Brock e com este vídeo eu inicio uma série de vídeos com a intenção aqui, com o intuito de sanar as dúvidas da disciplina de Introdução à Lógica. Então essa é a primeira dúvida que eu estou considerando aqui dentre as que foram enviadas, e é uma dúvida que refere-se a uma construção de tabela verdade. Ok? Nós temos aqui uma tabela verdade em que nós partimos de três proposições simples, x, y e z, por isso que eu atribuí aqui os valores lógicos a essas proposições, e a partir delas nós vamos estabelecer exatamente, os valores lógicos de outras proposições, quando nós temos os conectivos. Como é que o primeiro caso? Você tem a negação de x, esse é o símbolo de negação, que também pode ser colocado como um tio, pode ser um apóstrofe, o não x, o x', o não y. Depois nós temos aqui o não x ou z, isso daqui é o que a gente chama de disjunção. Isso é uma disjunção, é a disjunção inclusiva. O que é uma disjunção? Quando nós temos o caso A ou B, olha, A disjunção com B, A ou B. Você falar que ocorre A ou B, é verdade quando ocorre A ou quando ocorre B, ou ambos. Então uma disjunção ela é verdadeira quando um dos dois é verdadeiro ou os dois. Ela só é falsa quando as duas proposições forem falsas. Ok? E depois eu vou falar também aqui do condicional, quando que ele é verdadeiro, quando ele é falso. Nós já vamos chegar lá. Bom, então vamos lá. Como nós temos três proposições simples que são utilizadas na escrita das proposições compostas, nós vamos ter 8 linhas na nossa tabela verdade, 8 linhas de valores lógicos. Ok? É sempre 2 elevado a n, n é o número de proposições simples. Nesse caso é 2 elevado a 3, por isso que dá 8. E uma dica aqui para a gente explorar todas as possibilidades de arranjos de valores lógicos para x, y, z, você começa aqui na primeira proposição alternando VF, 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 de 1 em 1. Agora, na segunda, você já vai de 2 em 2. Na terceira, de 4 em 4, sempre uma potência de 2. Se tivesse uma quarta proposição simples aqui, nós teríamos 2 a quarta linhas, que daria 16, e você colocaria os 8 primeiros verdadeiros, os 8 em seguida falsos. Perfeito? Bom, agora vamos começar exatamente aqui a determinar os valores lógicos das outras proposições. Por exemplo, o não x. Esse é fácil, porque a negação de x me diz que se o x é verdadeiro, a negação é falsa. Se o x é falso, a negação é verdadeira. Então é só inverter o valor lógico. Onde está V fica F, onde está F fica V. É só fazer aqui essa alternância. Ok? Bom, agora o não y, mesma coisa. Quando o y é V, o não y é F. De novo aqui V, de novo aqui F. Agora, quando o y é F, o não y é V. Então vai ficar dessa maneira aqui a coluna do não y. Bom, agora nós temos a tal disjunção, que eu disse que ela é verdadeira sempre que tiver qualquer uma das proposições como sendo verdade, ou as duas. Agora, se as duas forem falsas, a disjunção é falsa. Vamos lá, então não x ou z, olha aqui, nós estamos avaliando essas duas aqui, não x ou z, tanto faz a ordem, z ou não x, você tem V com F. Se uma for verdadeira, nessa situação, então aqui é verdade. Se as duas forem verdadeiras, aqui é verdade também. Aqui, de novo, uma delas é verdade. Então aqui fica V. A dúvida, até aproveitando aqui, provavelmente foi em razão desse Z, que no material foi digitado Y de maneira equivocada. Então corrijam aí pelos valores lógicos ali da tabela que a gente analisa, aqui é Z, até porque é ele que aparece aqui. Ok? Continuando aqui, V com V é V. Aí nós temos F com F, então é F. F com V é V.
F com F novamente dá falso e V ou F com V que é verdade. Agora chegamos na proposição final em que predomina aqui o condicional. O condicional em que o antecedente, tá, ele é não x ou z, que está aqui nesta coluna, tá, é a penúltima coluna, e o consequente, esse aqui é o consequente do meu condicional, ele é não y, que está na antepenúltima coluna. Tá? Quando que um condicional é verdadeiro ou quando ele é falso? Olha, o condicional, vou colocar aqui, ó, se eu tenho um condicional, se A, então B, eu estou dizendo que se ocorre A, se o A for verdade, então o B também tem que ser verdade. O B tem que ocorrer. Tá? Então, quer dizer, se aqui for verdade, o meu condicional é verdadeiro. Agora, o que acontece se o A ocorre, mas não ocorre o B? O B é falso. Eu estou dizendo, olha, se ocorre A, então ocorre B. Mas aí eu vejo que ocorre A, mas não ocorre B, e o meu condicional vai ser falso. É a única situação em que o condicional é falso, quando nós temos o caso VF. O antecedente é V, o consequente é F. Nesse caso, o meu condicional é falso. Tá? Ah, mas por quê? Porque as outras situações que nós temos aqui, que seriam, né, quando o A é falso, né, e o B é falso, uma delas. Né? Olha, estou dizendo que se ocorre A, então tem que ocorrer B. Mas não ocorre A. Tá? Então não tem que ocorrer B, não precisa ocorrer B. Eu não posso dizer que isso é falso. Tá? Então eu considero como verdade. E a outra situação, né, quando eu tenho aqui B verdadeiro. Né? O A é falso e o B é verdadeiro. É o caso FV, diferente do VF aqui, em que a ordem importa, né, no caso do condicional. Tá? Eu estou dizendo que se A ocorre, então tem que ocorrer B, mas o A não ocorre. Aí o B pode ocorrer ou não. O meu condicional continua sendo verdadeiro. Tá? Então, resumindo a história, eu vou ter um condicional falso somente quando o antecedente for verdadeiro, mas o meu consequente, que está aqui, for falso, no caso VF. Vamos só lembrar, né, que na tabela aparece primeiro o consequente, depois o antecedente aqui nas colunas, né, mas a gente tem essa ordem, ok? Olha o caso VF aqui, ó. Se não x ou y é verdade, então não y tem que ser verdade também, mas ele é falso. Então meu condicional é falso. Então, de novo aqui, ó. Se V, então F, falso. Agora, se V, então V, verdadeiro. Né? De novo aqui, ó. Se V, então V, verdade. Se F, então F. Se o antecedente, lembra? Se o antecedente é falso, o meu condicional já pode ser considerado verdadeiro. Se V, então F, de novo aqui, falso. Se F, então V, antecedente é falso, então o condicional é verdadeiro. E o caso, se V, então V, verdade. Está aí, né? Essa é a sequência que define os valores lógicos de se não x ou z, então não y, a partir dessa configuração que nós temos aqui para x, y, z. Ou seja, a partir dos valores lógicos atribuídos a x, y, z, você consegue determinar o valor lógico dessa proposição composta, que envolve, né, as três proposições simples x, y, z. É isso aí, até o próximo.